Olá, a paz do Senhor. Eu sou a Viviane Férsula e hoje estamos aqui para mais um devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola e o título de hoje é Seja Você a Resposta. Vamos ler o texto base que está lá no livro de Êxodo, do capítulo 3, versículo 4, que diz assim: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Ao ter um encontro com Deus, Moisés mudou por completo sua trajetória e toda a história de um povo. Tudo começou quando ele observou o fenômeno da sarça ardente que não se consumia. O que vem depois também é brilhante. Moisés ouve Deus chamá-lo e responde da melhor forma: Eis-me aqui. Saiba que em nossas vidas é importante dar a resposta certa para que as oportunidades se abram. A história poderia ter sido outra se Moisés não tivesse respondido nada e ido embora, ou se sua resposta fosse diferente, ou ainda se não tivesse a devida reverência ao local em que ele estava pisando. Qual resposta temos dado ao Senhor? Temos sido resposta para as pessoas? Será que a verdade que habita em nós está sendo compartilhada? Enfrentaremos oposições, é verdade, mas precisamos superá-las. Ficar retraído não mudará a nossa história, tampouco a de quem precisa receber algo por meio de nós. Sempre lutei contra a timidez e luto ainda. Mas se eu tivesse continuado no banco da escola, esquecido, lamentando as decepções, os medos e as dores, não estaria vivendo minha jornada extraordinária. Assim, posicione-se como a resposta correta do seu contexto. Seja você aquele que mudará a história da sua vida, e mediante essa atitude, a de muitas outras pessoas. Ficar lamentando as dores e as dificuldades não muda ninguém de situação, mas ter uma atitude vitoriosa diante das circunstâncias mudará você. Você está pronto? Qual a resposta nós temos dado para o Senhor? Você tem dito sim quando Ele orienta você, te chama para fazer algo? Aqui o autor falou, né? Se Moisés tivesse ignorado o chamado do Senhor, a história poderia ter sido outra. O Senhor, naquele momento, chamou Moisés para instruir, para que ele viesse tirar o seu povo lá do Egito, onde estavam sendo escravizados. Moisés se surpreendeu com aquela voz que saiu do meio da sarça. Então, quando os chamados divinos são eficazes, quando também o Espírito de Deus se torna particulares e nos chama como pelo nome, a gente tem que atender. Às vezes a gente se pega desapercebido ou acha que não é Deus que está falando conosco, mas Deus fala por meio de tantas formas e às vezes a gente não atenta ao que Ele quer fazer ou falar conosco. Eu confesso que algumas vezes, na madrugada, Deus me despertou e às vezes eu não conseguia dormir. Só que eu negligenciei, não atendi, achando que não era nada, que eu estava apenas com sono, tendo um sono perturbado. Mas
depois de um tempo, eu tive o entendimento que era Deus que estava querendo que eu levantasse da minha cama e fosse ter com Ele um momento de oração. Porque algo, provavelmente, Ele queria que fosse revelado a mim, Ele queria revelar a mim, queria falar comigo, queria me tratar de alguma forma. Então tem momentos, tem coisas que a gente às vezes ignora, assim como o autor falou que a gente não pode dar respostas erradas ao Senhor. E esse encontro que o Moisés teve com o Senhor fez toda a diferença para o povo que estava trabalhando, para o seu povo que estava trabalhando no Egito, que estavam servindo como escravo no Egito. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, e também eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que atentou para que Moisés se despertasse e desse ouvido àquela voz e respondeu da forma correta. Eis-me aqui. No texto ainda também fala que Moisés, para ele pisar naquele local que era sagrado, o Senhor pediu para que ele tirasse a sandália dos seus pés, porque a terra era santa, aquele lugar era santo. Então era Deus que estava ali naquele momento para ministrar na vida de Moisés sobre o que ele queria fazer através do com seu povo, através da vida de Moisés. Então, qual é o instrumento você tem sido? Deus, de repente, está te chamando para fazer algo, para ajudar alguém, para ajudar multidões. Qual é a resposta que você tem dado para o Senhor? Eu confesso também que antes de fazer esses vídeos, eu só sentia vontade e não colocava em prática. Fiquei por alguns meses relutando, achando que era coisa da minha cabeça. Teve um dia que eu vi uma pessoa com o mesmo livro fazendo devocional e eu pensei, opa, não é para mim. O Senhor já levantou outra pessoa para estar falando deste livro, porque eu achava que não tinha ninguém. Boba eu. Só que tem muitas pessoas fazendo devocional do Café com Deus Pai, outros tipos de livros devocionais. Mas precisou de um dia, com uma conversa com uma amiga, para que eu viesse despertar. E ali, Deus usou aquela pessoa para que eu fosse instruída a fazer esse vídeo e falar de Deus para você. E ali eu tomei a posição, tive atitude e no dia seguinte comecei a fazer os vídeos. E estou aqui até hoje, porque era um chamado do Senhor. Então eu atentei, Deus deu tempo, me deu oportunidade ainda de dar uma outra resposta para Ele, de dar o sim para fazer os anúncios da sua palavra. Então, e para você? Qual tem sido a sua resposta para Deus? Aonde você tem se colocado para fazer o que Deus quer que você faça? Não desperdice tempo, não procrastine, não prorrogue. Faça enquanto é tempo, faça enquanto Deus está dando oportunidade. E a gente tem que se permitir. O autor aqui falou que a história de Moisés poderia ter sido outra. E se eu negasse? Se eu estivesse ainda relutando até hoje em fazer também esses vídeos? Qual seria a minha história? O que seria que Deus teria feito? Permitido, na verdade, falando assim, né? Permitido que acontecesse na minha vida. Basta a gente dizer o sim, basta a gente ter atitude e correr atrás daquilo que Deus quer, ou na frente, né? Daquilo que Deus quer que você faça. Porque Deus nos orienta.
Às vezes, Deus te coloca essas vontades, essas intenções de fazer algo bom. Fale com Ele, ore. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? É assim que o Senhor quer que eu comece a agir? Me instrui a melhor maneira de falar, de fazer, de trabalhar para Ti, de me colocar diante de Ti. Então a gente precisa superar todos os nossos medos, tudo aquilo que nos retrai, tudo aquilo que nos impede. E a gente precisa, através dessa atitude, mudar a nossa história. A gente precisa ter essa atitude para que a nossa história seja mudada diante do Senhor. Então, cuidado com a sua resposta. Pense bem no que você tem falado para o Senhor. Pense bem na resposta que você tem dado para Ele. Teve um momento também eu muitas vezes quando me chamavam para ministrar uma palavra, eu sempre pensava em alguma coisa, não, acho que eu não vou, ou porque pensava em dar uma desculpa. Para Deus a gente não dá desculpa não. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Ontem mesmo, no devocional, foi falado que Deus tudo vê. Deus sabe os nossos pensamentos, sabe quais serão as nossas ações, sabe quais serão nossas atitudes. Hoje eu não digo mais não, nem penso em dizer não. Porque Deus, Ele quer o melhor para você. Então, por isso, nós temos que dar a resposta correta para Ele. Esteja pronto para dizer sim para Deus, para dizer eis-me aqui. Esteja pronto para se colocar à disposição do Senhor. E a frase do dia ainda diz assim: sejamos a resposta de Deus na vida das pessoas com quem interagimos. Pense nisso. A palavra-chave é empatia. E a leitura bíblica está no Salmo 124. Tenha um dia abençoado. Fiquem com Deus. E até amanhã para o próximo devocional.